Bem-vindo ao Prosa. Passa seu cafezinho ou abre uma cervejinha, porque hoje a gente vai prosear. Eu sou Stephanie Rocha. Eu, Eduardo Moreira. Olha, o Prosa hoje não tem convidados. Vai ter fofoca real. Fofoca real. Hoje vale tudo aqui. Eu adoro uma fofoca, gente. Fofocar é bom demais. Olha, no final eu vou te fazer um desafio. Aquele tipo de coisa. Perguntas rápidas, respostas imediatas. Certo. Não Estilo pode Marília Gabriela? E não pode mentir. Se E aí mentir- você me ferrou. Eu sou Não, advogada. Advogado não sabe falar a verdade, não. mentir. Então vamos conversar. Quem é Stephanie Vieira? Stephanie Vieira, eu não sei. Stephanie Rocha sou eu. Tá vendo? Já podia mentir, não é advogada? Gente, eu sou Stephanie Rocha. Advogada. Eu tenho minhas redes sociais que eu falo de direito, política e economia. Já me perguntaram se você é mineira. Sabe por quê? Eu morei 3 anos em Belo Horizonte, né? Sotaque mineiro é um negócio que pega. Igual chiclete no asfalto. Né? Nossa senhora. Ó, eu falo uai, nu. E ó, foi mês passado, eu fui lá, né? Resolver umas coisas, visitar meus amigos que tenho lá. Eu fiquei uma semana lá, eu voltei completamente mineira. Completamente mineira, não consigo. É eu comer um pão de queijo que eu tô falando uai. Mas conte aí, eu te interrompi. Não, sou petropolitana, Petrópolis da Gema, entendeu? Não sei se esse termo existe, mas sou. Aí, nascida e criada em Petrópolis, formei aqui. Eu me formei com bolsa integral em tudo que eu fiz, eu tive bolsa integral. Eu acho isso muito legal, por quê? Sou de família. E às vezes a pessoa acha que só porque ela é de família humilde, ela não consegue as coisas. E eu sou da época que não tinha cota, que não tinha nada disso. Existia o Enem, que a gente fazia o ProUni, né? Lá no primeiro governo 9, que é a universidade. Mas, de resto, era mais na pressão mesmo, né? E aí me formei em Direito, fiz pós-graduação, mestrado, fiz 2 pós-graduações. Mas eu aprendi, sabe o que, Eduardo? Não adianta pôr na mão se a gente não tem empatia. Empatia é coisa. E segundo, se a gente não sabe ouvir. E eu acho que isso é importante, você não acha? Olha, eu vou te ser bem sincero. Eu aprendi a ouvir depois de mais velho. Porque eu era tão pilhado que eu acho que a pessoa não tinha nem condição de falar. A pessoa dizia uma coisa, eu sei, você queria sempre agradar. Mas daqui a pouco eu falo de mim, falo de Ah, você. já terminei. Me Já conta terminamos? você. Bem, eu sou baiano, nato, soteropolitano. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. 2 anos depois eu saí da Bahia e morar com meu pai aqui no Rio de Janeiro. Meu pai foi trabalhar no Iraque. Meu pai foi pro Iraque? Meu pai trabalhou no Mas. Iraque. Não. Não, meu pai era engenheiro da Petrobras. Aí ele foi para lá para fazer prospecção. E eu ia morar em Paris, porque os alunos, filhos, engenheiros moravam em Paris e eles, final de semana, iriam sempre para lá. Paris? Onde estava em Paris? Estava Não, perto? eu Era ia, não fácil? cheguei aí. Ah, tá. Quando eu comecei a programar para ir, teve a guerra Iraque-Irã. Meu pai falou, vai ter uma guerra, vai demorar uns 2 meses, aí você vai para Paris, aí a gente regulariza a tua vida. Mas Falei, seu pai beleza, já estava lá? com uma parente, no Rio de Janeiro, na Tijuca, precisamente. E aí, meu pai demorou 6 meses para sair do Iraque. Quando ele retornou, ele falou, você quer voltar para Salvador? Eu falei, não, eu já estava estudando na Tijuca, né, tendo todos os amigos lá, e continuei no Rio de Janeiro. Então, fiz toda a minha parte acadêmica no Rio de Janeiro, fui aeronauta, comissário de bordo, fui para São Paulo, fiz a prova, passei. Trabalhei com aviação. Aí, na sequência, eu fui trabalhar para o Banco Nacional. Lembra do Banco Nacional, aquele patrocinador do Ayrton Senna? Sim, mas faliu. Eu trabalhei para a seguradora do Banco Sim. Nacional. Aí depois eu fui para a Unimed. Na Unimed eu fiquei 10 anos. Mas
saiu de comissário de bordo para a Unimed? Porque o que Como acontece? foi esse processo? Na época que eu fui comissário, foi uma época de transição. A VASP quebrando, a Varig quebrando, e os comissários novos não tinham a prioridade que tem hoje. Tem muita escassez de mão de obra de comissário hoje. Ganha-se relativamente bem, mas é uma vida que mexe com a sua saúde, você está toda hora em altitude, não é uma vida tão fácil. Conhece vários lugares, bons hotéis, é bacana, mas a tua saúde não é legal. A aviação, ótimos trabalhistas. Então, o que acontece? E a Unimed, para mim, foi a Varig, para mim, foi uma mãe, ensinou a me comportar na sociedade. E na época que eu fui comissário, eu aprendi a lidar com talheres, tinha um serviço de bordo prêmio na aviação, né? Os talheres eram de aço inoxidável, então era guardanapo de pano, né? E eu tive muito trabalho em tirar talheres na bolsa de senhoras, e algumas queriam levar de souvenir para casa, né? Opa! Mas Porque quando você vai recolher a bandeja, você vê que está faltando talher. Faltar o guardanapo até é acessível, né? Tem aquele Roda dos Ventos da Varig, era bonito e tal. Mas talher a gente tinha que pegar. E qual era o procedimento? Senhora, você pode ver se caiu no chão os talheres, alguma coisa assim? Parecia. Então, mas na Unimed eu aprendi a lidar com pessoas, mais do que na aviação. Na Unimed eu aprendi muito curso interpessoal. Lidar, porque eu treinava vendedores de todos os tipos, aquele vendedor que mata a mãe, mata o cachorro da família, né? Aqueles vendedores que têm todos os tipos de manobra para fugir do pós-feriado, com a véspera de um feriado. Mas foi muito legal interagir. Cheguei a interagir com 180 vendedores no estado do Rio de Janeiro. Então, abrimos 12 Unimeds. A Unimed Araruama foi a Unimed que nós trabalhamos, começamos desde da base, Barra do Piraí, Açores, Angra, Paraty. Abrimos diversas Unimeds, que hoje são frutos de boas administrações do estado do Rio. Na sequência, eu conheci o mundo do automobilismo. Apostamos, larguei tudo. Eu era solteiro na época. Larguei tudo e fui para o automobilismo. No automobilismo, a base toda era São Paulo. Comecei aqui no Rio de Janeiro, fui locutor, fui assessor de piloto. E lá em São Paulo eu fui sendo manager de um piloto daqui do Rio. E lá eu conheci o mundo. Lá eu conheci pilotos, fui contratado pelas fábricas de kart, que fabricam kart. E aí eu ganhei o mundo. Ganhei o mundo, uma fábrica, a maior fábrica da América Latina, que era a Kart Mini. Nós montamos uma equipe na Europa, em Spa-Francorchamps, na Bélgica. E durante precisamente 3 anos, nós montamos uma base lá e eu ia com muita frequência para a Europa. A gente conheceu 12 países da Europa, corridas, participamos do campeonato europeu, né? Nessa época, quem era garotão? Hamilton, Berg, Kubica. Todo esse time que está no Stock Car aí, Júlio Campos, Jimenez, né, o Carrapatoso, que foi campeão mundial. Uma turma que estão na Stock Car hoje foram jovens transmissores, talentos que estavam no kart nessa época. Estou falando de 89, 88, né? Hoje eles estão com 33 anos, são senhores, né, de pais de família. Há 33 anos. Até mal agora, 33 anos, eu sou uma senhora. Não, mas é questão assim, Questão tipo de assim, maturidade, né? Isso. Pô, eu brincava com os moleques de fazer M, né? Jogava Nintendo, os caras, porra, né? E aí eu conheci o Felipe Massa, a turma toda, o Barrichello, Tony Canaã, uma turma muito legal.
meninos são muito... O engraçado, o esporte, eu não sei se é porque eles dão... A responsabilidade começa desde cedo, desde o acordar, o preparo físico é muito... a responsabilidade é um esporte que não combina com droga. Conheço um piloto assim, porra, o cara é muito bom, usa droga. E ali ele vai no limite dele, ele vai no limite do carro. A responsabilidade é muito tamanha e o aporte financeiro é um absurdo. Então, isso, os menininhos no cadete, desde pequenininho, criam-se grandes homens, mesmo que não vá ser piloto à frente, entendeu? Foi um mundo que eu gostei muito. E aí eu voltei para Petrópolis, me casei aqui e entrei para o mundo da imprensa, né? Aqui não tinha, eu não tinha uma Unimed para trabalhar, aqui eu não tinha automobilismo, apesar de ter 5 equipes na cidade, não acho que não fiz um bom relacionamento para se manter no automobilismo. Parti para a área da comunicação, estou há 20 anos na comunicação e voltei ao automobilismo, 4 anos, mas aí decidi largar de vez e fiquei nessa, aqui em Petrópolis. Eu acho que isso aqui é a maior terapia do mundo. Você conseguir com a seu talento de captar, sem tirar a pessoa da zona de conforto, né? A informação e levar para outra pessoa que está do outro lado e gostaria de fazer, de repente, essa pergunta, não obteve a oportunidade ou não teve oportunidade, e a gente consegue tirar de um de outro o melhor, ou quando é uma coisa ruim, a gente consegue entender o porquê, né? Eu sou um dos caras que o pessoal fala assim, pô, tem um programa que fala com todos os prefeitos que passaram e ninguém tem bronca de você. Você não tem um processo, não tem nada. Pô, eu sou aquele cara que eu respeito o ser humano. O cara estar prefeito, ele não é dono da cadeira. Não é verdade? Então, eu acho que eu me dei bem na área de comunicação por isso, porque eu sempre fui introvertido demais, uma oratória regular, me considero uma oratória regular, e hoje eu vejo um monte de jovens fazendo podcasts aí fora. Na realidade, isso aqui é um rádio, né, que eu fiz também. Você foi radialista, né? Eu trabalhei na Rádio Imperial e na difusora, fazendo esporte, né? Fiz um programa na manhã também, fora da manhã todo dia, 5 às 9, não é fácil não. Falar na rádio isso. Era muito maneiro. Não, mas de 5 às 9 falando. Bom dia, Dona Maria. Aí o meu sonoplasta botava galo cantando. Então, é uma coisa assim muito louca. A rádio é fascinante. E aí trouxeram a rádio para o vídeo e virou o podcast. E é muito interessante, primeiro, só comentar aqui, eu tô igual a Dilma, eu me engasguei comigo mesma, sabe? É a tosse, engasguei comigo mesmo. Mas essa nova proposta que veio com a internet é muito interessante porque a rádio ela foi revolucionária para a comunicação brasileira, né? E muitos, inclusive, o Santos saiu da rádio. Então, a maioria dos comunicadores brasileiros da rádio. Mas eu gostaria muito de viver aquela época. Porque, eu vou ser bem sincero para ti, eu prefiro a rádio do que a TV. Você acha que a rádio, agora com essa evolução tecnológica que a gente está tendo, poucas pessoas na rádio. Mas não acaba. É isso que eu ia falar. Você acha que vai acabar? Não. Não acaba porque a rádio ela tem uma comunicação muito direta. Ela cria um hábito da pessoa estar fazendo um serviço na cozinha, ouvir uma musiquinha, ouvir uma notícia, né? A TV, ela te dá a notícia com a imagem. É mais completa, vamos dizer assim. Mas a rádio é mais sensacionalista. A rádio... Eu fiz uma radionovela, montei uma radionovela com toda a equipe, a faxineira, todo mundo. E o que acontecia? A faxineira falou, poxa, seu Eduardo, eu nunca pensei em participar de nada importante como chama? Nada importante na minha vida. Eu falei,
Temos visita aqui. O que acontece? Ela adorou fazer A radionovela. Não, ela adorou fazer uma personagem que toda hora falava. Entendeu? Então eu fazia uma novela assim, basicamente a pessoa do dia a dia, um casal que ia à feira e o garoto via alguma coisa errada, tipo o pai pediu uma batata, o cara botou o dedo na balança para aquele 1 quilo não ser 1 quilo, aí o cara vai comprar um tomate, pede 1 quilo, aí o garoto fala, sabe que criança fala tudo que sente, né? Pai, esse rapaz não botou o dedo igual o outro, é diferente. Então criou uma confusão, o pai voltou lá para dar exemplo, aí virou uma zona a feira, né? E nisso participava o sonoplatista, a dona da faxina, a menina que trabalhava com a produção, Todo mundo virou ator. E eu fazia 2 vozes, o cara era muito bom também, fazia 2 vozes. Então tinham 6 personagens com 4 pessoas, era muito legal. Era divertido, né? Imagino. Muito divertido. Aí vocês bolavam um roteiro e ia fazendo. Pior que eu bolava, eu sempre bolei, e o que deu mais sucesso foi um cara que voltou para a cidade dele depois de anos e encontrou a menina que tinha acabado de ficar viúva, e a cidade toda torcendo para ela dar uma reviravolta na vida. Pegou o cara e conseguiram ter um romance assim, numa festa, um negócio assim, muito louco. Eu embolei muito a festa, entendeu? Para dar tudo errado. Mas vote aí qual é o... Ele falava assim, vote para ver o que você quer. Quer a fulana termine com fulano, ou é melhor ela seguir a vida dela e ele sair, voltar para a grande capital. Era igual aquele Você Decide, então, Exatamente. as pessoas Era mais ou menos assim. Porque o horário era muito ingrato nessa outra rádio. Era de 22 a 0 hora. Eu fechava a rádio. A rádio, como era católica, era meia-noite ela encerrava as atividades. E aí o que eu tinha? Eu tinha que prender em meia hora, para não ficar só botando música falando notícia, eu ouvi o dia inteiro, é um saco, né? Aí eu, tipo assim, na quarta-feira eu inventava essa radionovela, entendeu? E na sexta eu concluía ela. Então eu fazia o cara participar 2 dias. Teve gente que deixou até de viajar para participar. E depois eu botava aquela pessoa, eu botava ela no ar. O que você achou? Tal? Aí ela falava, olha, legal. Teve uma coisa muito similar na minha vida. Causas, né? Muito legal. A rádio foi muito legal. Mas, e o Prosa aqui, né, quando você me convidou, vamos fazer, você foi uma entrevistada minha, né? Falarmos de direito. Qual foi o tema? Foi... nem lembro mais, porque, na verdade, a gente foi bater papo também, né? Isso. Só que foi uma outra proposta, né? Falando sobre direitos das pessoas, fizemos algumas perguntas que o pessoal mandou. Isso. E aí a gente foi falando sobre isso, entrando na conversa e foi embora. E aí, quando a gente tomando uma cervejinha, você tomando, e você falou assim, pô, vamos fazer exatamente isso que está aqui. Prosa, um bate-papo suave, vale tudo, né? Obviamente, tudo com seus devidos respeitos às pessoas, né? E aí, eu acho que é o que está faltando hoje. E eu acho que participar, eu faço. O problema é que o diretor não quer que ele mexa nos cabos, né? O problema é ele. E aí, gente, vocês gostam de gato aqui? Aí. Mas e aí, eu acho que a comunicação hoje, ela é essencial para tudo, porque hoje o mundo é comunicação, né? E assim, eu vejo muito... Até demais, né? As pessoas hoje em dia, elas falam até demais coisas que não sabem. Mas o importante é a gente pensar a comunicação como um meio de você colocar para fora, de você mostrar para a sociedade quem você é. Eu até falo, né, para os alunos, né, de
direito, e até advogados recém-formados, que você precisa investir numa comunicação. O advogado, ele é quem? Ele é o representante daquela pessoa, né, do cliente. Ele é o cara que vai falar para o juiz o que o cliente não pode falar. Como que um advogado não vai investir numa boa comunicação? Aí eu te falo, nós somos o país da América Latina que mais temos advogados, não sei se você Sim. sabe disso. Na verdade, nós É temos uma mais... produção de advogados que tem que contar aqueles que não passaram na ordem, né? Não, exatamente. E começou a piscar, desligou. E, na verdade, eu vi que no Brasil tem mais faculdades de direito do que no resto do mundo. É um negócio Agora, absurdo. o porquê disso? Eu acho porque nós também somos o país mais com falcatrua na América do Sul. América do Sul tem Venezuela, tem Mas Venezuela é ditadura. Aí você está falando Bolívia. de uma pessoa só que fala. É. Nós temos problemas seríssimos. Né? É. Da cultura da cultura da lei do Gerson. É uma propaganda de cigarro que ele fez há muitos anos, tornou-se a lei do Gerson. O que é? Quer levar vantagem em tudo. Né? O brasileiro, ele é uma miscigenação de muitas raças, muitas culturas, graças a Deus, vivemos em paz. Isso é o lado positivo da nossa população. É uma paz, né? Porque, por exemplo, números do Rio de Janeiro, se você for ver os números do Rio de Janeiro, são números de guerra, né? Morrem mais pessoas no Rio de Janeiro que países que estão em guerra. Não é de luta religiosa, não é de luta de raça. É uma guerra civil. É uma guerra de interesses financeiros. Né? Nós temos aqui ações da milícia, tráfico de drogas, políticos corruptos. Né? O estado do Rio de Janeiro é onde morre mais vereador. E né? governadores são presos, né? Onde mais governadores são presos. O único estado que os 5 governadores foram presos. Todos 5 ou 4, foram. todos. Né? Mas aí, por que eu te falo, aí voltando aos advogados. Nos advogados você ramificou, né? O juiz, Supremo disso, Supremo daquilo, Supremo daquilo, Tribunal daquele, promotor disso, daquele, né? O cara defensor público, daquele. Procuradores também. É muita coisa. O cara, para ser oficial de justiça, já está fazendo direito ou está no caminho. Não é verdade? É verdade. Então, abriu-se muito... ele mordendo. Ele morde. Abriu-se muito leque para direito. Então, acho que por isso que nós temos essa demanda. Agora, temos pessoas que se destacam como qualquer profissão. Nós temos profissionais que se destacam. Você é um exemplo disso. Você fala com... Você passa... Eu acho que o que o advogado tem? Tá? Ele tem que passar credibilidade. Isso a faculdade não ensina. Não. Na verdade, a faculdade de Direito, ela ensina como juristas, não ensina advogados. O jurista, ele tem que saber a lei, mas o advogado, ele tem que ter as manhas. Essa é a questão. E outra coisa, você vê uma redação tua, uma redação de um advogado. Por que eu estou falando dela, gente? Porque ela está defendendo uma causa para mim. Eu vi a defesa dela. E eu comparei com a defesa de uma situação que eu tive há anos atrás. De uma pessoa até de nível de idade, mas a sua linha de conduta é muito direta. Você não rodeia. O juiz que lê aquilo ali vai dizer, caramba, o doutor aqui foi muito direto. Não tem negócio de eu vou ali, eu vou aqui, caiu, a possibilidade, não. É isso. Eu quero isso. Né? Curso que eu dou, a mentoria que eu dou para jovens advogados, eu ensino como escrever uma petição. Porque não adianta eu fazer 30 páginas. Eles não vai ler. Não vai ler. Humanamente, né? Não é nem questão de... Porque se ele tivesse tempo de ler tudo... Né? Lógico. Rápido, certeiro, conciso. Claro, né? Existem questões complicadas que acaba tendo que
ser maior, mas eu não estou falando dessas questões mais complexas. Estou falando de processos que o juiz vê todo dia. Você escolheu direito por prazer, por tesão de ser uma advogada, ou porque você passou na bolsa, como você falou? Ó, a história de eu ter escolhido ser advogada é muito. Na época que eu estava no colégio, era o ano do ensino médio, estava numa escola estadual, Cardoso Fonte. A minha professora. Você está fazendo assim. Eu gosto de me mexer. Cadê meu... Gosto de me mexer. Mas Então, leve. a, Vê para não ficar negócio meio esquisito. a, a, a história Falar do quê? da história. Ah, tá. Dá Não, um sorriso. relaxa. Entra com sorriso. A história de eu ser advogada, de eu ter escolhido ser advogada é muito interessante. Na época que eu estava no colégio, segundo ano do ensino médio, minha professora de geografia, ela falou, vamos fazer Adorava um júri. geografia. Eu também. Vamos fazer um júri simulado. Vamos fazer o julgamento de Hitler. Porra. E aí, teve lá quem queria ser o quê? Eu escolhi ser advogada de defesa de Hitler. Eu quero pegar esse desafio. E aí, beleza. Estudei a vida inteira do Hitler. Olhar. Defendeu o baixinho austríaco? Não. Se você for olhar para o público, foi um cara maravilhoso. Né? Muitas pessoas, até hoje, acham que ele foi ótimo para o povo alemão. O que eu fiz? Uma linha de defesa. Qual era a minha linha de defesa? Ele estava defendendo o que ele acreditava. Fui embora, entendeu? E aí eu sempre tive uma boa oratória e sempre fui muito despachada, né? Qualquer pessoa. Eu cheguei lá e falei, não sei o quê, não sei o quê. No fim, o Hitler foi condenado? Foi, porque absolver Hitler é impossível. Mas foi ali que eu percebi que eu tinha jeito para coisa. Né? E eu também, eu sempre a bagunceira que buscava os direitos das pessoas. Mentira, você não falasse. Quando eu estava no fundamental, eu acho que era na quinta ou sexta série, eu estudava numa escola municipal. Na época a gente estava sem professor. Todo mundo gostava muito da educação física. Era matéria que a gente buscava, que tinha várias coisas. Eu falei, poxa, a gente está há 2 meses já sem educação. É muito injusto. O que eu fiz? Aquele cotoco de gente, falei, eu vou na secretaria de educação, vou reclamar. Fui e eu estudava no Liceu Municipal, e a secretaria de educação era bem frente, assim, só descia a rua e ia lá a secretaria de educação estava ali. Fui lá, bati na porta. Eu quero fazer uma denúncia. Aí o pessoal da secretaria de educação viu aquela criança, até me atenderam muito bem, foram muito atenciosos. E aí eu cheguei lá e tinha mais umas 10 lá fora comigo, morrendo de medo, o pessoal olhando pela porta, e eu lá dentro. Olha, a gente está sem aula de educação física. Isso é um absurdo, que a gente tem direito de ter aula de educação física. E aí eles me ouviram, anotaram o nome e tal. E eu me lembro que 2 semanas depois a gente já tinha um professor de educação. Então... Atitude, né? Eu sempre tive muito isso. Aí eu falei, eu acho que eu tenho um jeito pra coisa, vou tentar. Aí eu fiz a vestibular, aí eu passei, 7º lugar, se não me engano. Aí fui, foi 7º lugar. Aí fui, entrei, bolsa integral, fiz a faculdade, passei na UAB no 9º período. 1 ano antes de me formar, eu já tinha passado na UAB. E assim, tanto que... Você é filha única, né? Sou filha única. Ter filha única foi bom ou ruim na sua vida? Vamos começar as perguntas agora para descer o morro. Não, eu acho que existem seus prós e contras. Pais deram o máximo para cuidar de mim. Então, dentro do orçamento, se eu tivesse mais um irmão, provavelmente muito seria, né? Porque eles não teriam como proporcionar a mesma coisa para os dois. Então, eu acho que dentro disso, é vantajoso. E meus pais, eles foram muito participantes da minha vida. Então, eles sempre me incentivaram, sempre. Tem uma frase do meu pai, e na época que eu estava meio sem saber o que fazer, sabe? Eu estava meio rebelde. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou para mim:
Você tem que escolher alguma coisa para o seu filho. Não me importa se você vai escolher bater palma. Se você escolher bater palma, você vai ser a melhor em bater palma. Então, escolhe e seja a melhor. E aí, na época, a gente acha que o pai é chato, que o pai é isso e aquilo, mas hoje eu vejo a importância disso na minha vida. Hoje eu vejo Será que é por isso que você pediu para, quando começarmos a gravar, bater palma? Não. Isso é uma técnica de gravação que os editores pedem pra gente fazer Eu tô brincando. para poder fazer os cortes. Mas, e aí, essa fala, isso ficou muito na minha cabeça. Se eu for escolher ser qualquer coisa, se eu escolhesse ser, sei lá, faxineira, não desmerecendo, então, Claro. meu Deus, se eu tivesse Não uma vivo pessoa sem para me elas. ajudar, Não vivo sem elas. então, se eu escolhesse ser faxineira, eu seria a melhor faxineira. Mas ia ficar brilhando. Eu ia ia ficar com dor de coluna. Mas eu ia fazer. Então, eu acho que as pessoas, hoje, especialmente até a geração de hoje em dia, né? Que eu tenho 33 anos. Toda a geração que cresceu nos anos 90, a gente crescia na base a gente apanhava, e era isso mesmo. Não existia essa coisa de não bater no filho. É isso que eu quero te perguntar. Hoje, na nossa prosa aqui, a gente falou que iríamos falar tudo na lata, né? A gente sempre fala, na verdade, né? Mas assim é muito perigoso. Do jeito que a gente quer falar aqui, é muito perigoso. O que você acha da mulher hoje, na sociedade? Você como mulher. Primeiro assim, eu acho que a gente nunca deve, ainda mais agora nos dias, não deve não dar a nossa opinião por medo. Se a gente não dá a nossa opinião por medo, alguma coisa errada tá. Então, eu não vou cometer um crime. Vou cometer uma difamação. Mas eu tenho o direito constitucional de dar a minha opinião sobre qualquer coisa. Bacana. Ponto. Eu vou te botando causos e você vai defendendo. Isso. Tá bom? Não é melhor? Perfeito. E aí, no caso da mulher, né, que você perguntou. A mulher, para mim, hoje na sociedade, ela existem 2 tipos de mulheres. 3. Existe aquela que não concorda com o feminismo em hipótese alguma, eu não me encaixo nisso, respeito, porém, existe. Vamos falar de mulheres feministas, né? Que é a pauta que existe hoje. E aí, a gente pensa o seguinte: mulheres feministas, existem aquelas. Mulheres feministas, existem aquelas. Tá nessa câmera aqui? Isso aí. As mulheres feministas existem 2 tipos. As que dizem que a mulher tem que ser... a mulher pode fazer o que quiser, mas ela extrapola o limite. Dou aqui o limite da Anitta. Exemplo, você sabe que tem mulheres agora que estão se auto-agredindo para parceiro passar essa culpa. Isso eu não concordo. Tem um caso, um grande amigo meu, que eu vou contar, óbvio, sem falar nomes, mas eu posso falar isso porque é um caso que aconteceu e é muito emblemático para mim. E eu hoje, tá? Eu já fiz, mas hoje eu escolhi defender um outro lado. Eu já defendi, né, fui assistente de acusação de mulheres que sofreram violência. E eu já encontrei mulheres que estavam mentindo. E eu abri mão. Mesmo que me pagasse, eu abri mão, devolvi o dinheiro e falei, eu não vou concordar com isso. Porque eu acho que isso aí, eu acho que eu sou contra. Eu, como homem, pode ser o que for. Eu nunca toquei um dedo numa mulher. Eu vou te falar uma coisa. Eu, como homem, acho isso a maior covardia do mundo. Com certeza. Tá? Só que você tem que pensar que tem a mulher que vai pra cima do homem, o cara se defende e depois é preso. Isso acontece e muito. Eu tive amigos assim. Tive amigos que... também. E se você... graças a Deus, o caráter do cara, o histórico do cara, não bateu com a história contada na delegacia. E o pior, o cara se sentiu pior dos piores, ele nunca pensou em entrar na delegacia. Mais sendo investigado por crime, né? Exato. Mas... Então, eu acho que a mulher tem tudo para ganhar seu espaço, que é merecedor, ter seus direitos, valorização financeira, tudo. Sou a favor de tudo. Eu só discordo quando ela monta uma situação
para não se livrar ou deixar uma ferida naquela relação? Não, na verdade, então, existem esses dois tipos de feministas. Então, aquela feminista que quer defender que a mulher faça tudo, mas tudo num sentido de desrespeitar Sem limites. o direito do outro. Por exemplo, se acontece muito isso, se eu vou numa academia, tô eu e meu marido numa academia, e eu vejo uma mulher malhando de shortinho e topzinho, para mim, ela tem o direito de exibir o corpo dela? Tem. Só que eu acho que ela tá ferindo o direito do outro. E ali tem pessoas casadas, pessoas que não estão ali nesse intuito. E as pessoas acabam sendo constrangidas por isso. Então, até que ponto o limite dela de usar uma roupa provocante em um ambiente que não é para isso? É igual se uma pessoa fosse assim para uma igreja. Mas aí, vou discordar um pouquinho de você. Claro. Tipo assim, de repente, o normal para ela é botar como é que chama aquela calça? Eu não entendo nada de moda. Não, hoje em dia tem umas roupas que a mulher absurdas. fica pelada, né? Aquela calça de desenha o corpo, para ela acha normal, porque a vaidade passa por limites, né? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você acha do homossexualismo feminino? Como é que você encara? Eu acho que cada um faz com o seu corpo o que quiser. Eu acho que a pessoa tem o que ela faz dentro do quarto dela, dentro da casa dela, não me interessa. Pode fazer o que quiser. E aí, pô, eu quero ficar com 10 homens ao mesmo tempo. Pois fique, problema teu. E se você está descendo uma escada de um shopping e você vê duas jovens se beijando ardentemente? Do mesmo jeito que eu não beijo... Qual é a sua opinião? Do mesmo jeito que eu não beijo meu marido ardentemente na frente de outras pessoas por respeito às outras pessoas, do mesmo jeito, hétero, gay, quem seja, não deve fazer isso na frente de outras pessoas. Ponto. Eu acho que isso não é questão de sexualidade, é questão de respeito e convívio em sociedade. São coisas completamente diferentes. Eu vejo assim, eu não tenho... Eu estou assim embaixo você falou. Na casa, em quatro paredes, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Se for prazer para ela, very good. Agora, essa exposição, o que me choca? Não é a minha pessoa. Choca uma criança que está em formação tentar entender o que é aquilo. Mas vou te falar, a criança não tem tanto tabu. Eu já vi uma criança que eu conheço, e aí eu não lembro qual foi a situação, eu sei que tinha 2 homens juntos. E aí a criança falou assim, eu não sei, a mãe tentou desviar e tal, e a criança falou, mãe, eles são namorados. Aí ela, meu filho, e a mãe estava constrangida. A criança falou, eles estão namorando. É isso, a criança não tem tabu. Até porque, muitas vezes, a criança não vê nem a maldade que a gente vê. Entendeu? Mas eu não concordo. Pra mim... Porque criança tem vários tipos de criança. E não é. Porque pra mim é o seguinte, a criança, ela vai crescer. Então que ela cresça conhecendo a realidade do mundo. Eu acho que hoje em dia existe um protecionismo gigantesco com crianças e estamos criando uma geração de inúteis. A gente está vendo assim, você vê um garoto aí de 20 anos, e meu pai me teve com 20 anos. Com 20 anos, o meu pai trabalhava, sustentava a casa, já era pai de família. Hoje em dia, um garoto de 20 anos não tem nada. É um moleque que parece que tem 13 e vive na casa da mãe, não sabe fritar um ovo. Se fizer um podcast, ele pode até tirar a mena aí. Existem as exceções. É novo, ele tem 7 anos. E 6, né? 7. Eu esqueço a minha idade. E aí, ele é 6 anos mais novo que eu. E quando eu o conheci, ele tinha 22 e ele já sustentava a casa, já tinha o emprego dele, ganhava mais do que eu. Então, eu acho que existem as exceções, mas nós estamos falando de uma regra, né? Eu vejo, assim, eu tenho uma conhecida que o filho dela é muito inteligente. E aí, o filho dela adora economia, por exemplo. O filho dela, ele fala de economia e tal. Por quê? Porque a criação dele está sendo dessa forma. Vou para outra linha com você. Quem cozinha melhor, o homem ou a mulher? Qualquer ser humano que estude sobre isso, que tente.
Papinho Tem não. homens que Vovô, cozinham vovó, muito bem. homem ou mulher? Qualquer pessoa que queira cozinhar bem e estude aquilo, vai cozinhar bem. Eu acho que Não faz eu, diferença. na minha opinião, sou assim. Em cima do muro, como você ficou. Não, eu tenho minha opinião. Ó, eu certa. acho que o homem é mais bruto na cozinha. É assim, é mais tato. Por mais que ele tenha curso. Mas aí eu vou te dar um dado empírico que te prova o contrário. A maioria dos chefes de cozinha são homens. Chefes de cozinha profissionais. Mas por quê? Porque só tinha cursos para chefes, praticamente. Não. A maioria dos homens é que conseguiu chegar a chefe. Você não conseguiu uma mulher chegar a chefe. Claro que chegava, menino. Era difícil demais. Eu Chefe Michelin, que ganha prêmios na Europa, duvido. Era só, tanto é que quando o cara era chefe, a sociedade discriminava. Ih, deve ser boiola, não sei o quê. Porque é difícil uma mulher entrar para o meio. Já teve dia que um meio muito machista. Hoje a mulher conquistou, por isso que eu estou falando. Eu acho o seguinte, a mulher mais detalhista, mais desenhadora dos pratos, para quem gosta de pratos, né, sofisticados. Eu acho que qualquer pessoa que estude vai aprender. Se um homem estuda balé, ele vai ser um pior bailarino? Não, ele mas estudou. Eu não tenho só que estudar. Eu sou um autodidata e me considero, tipo assim, algumas comidas que eu faço muito melhor do que algumas. Eu vi mulheres experientes fazerem, eu me considerar o meu tempero mais refinado, vamos dizer assim. Tá certo? Mas não sou um chefe, não sou nada. Eduardo, quantos gramas você... Cara que é autodidata dizer que tem xícara, uma colherzinha de xícara, mentira. Vai botando ali com o espírito dele. Né? Baixa o espírito lá e vai o sal, mistura com açúcar. Uma vez minha filha falou para mim assim, pô, rapaz, você faz isso tão bem. Eu consegui, sem saber, uma cebola caramelizada. Usei uma rapadura que eu tinha na Bahia, né? Fui, meti cebola, ficou um negócio assim, surreal. O pessoal que comeu, os amigos, pô, rapaz, vai fazer de novo, filha. Nunca mais a rapadura da Bahia não tá mais. As outras que eu peguei era muito mais diferente a qualidade. Sai uma vez. Então, eu acho que o homem é mais bruto, mas a mulher é mais refinada. Eu sou fã da mulher na cozinha. Eu acho que a mulher, até o ovo matutino da mulher, tem aquele estilo, tem um bom, um ovinho muito bem feito. Eu acho que isso depende muito de perspectiva. A sua convivência foi com mulheres que cozinhavam muito bem. Pode isso. ser também. E olha que eu sou rodado, hein? E já comi nesse Brasil de norte a sul. Como eu vou te falar, churrasco, você acha melhor? Já comeu churrasco em outros estados, fora Rio de Janeiro? Não, churrasco. Não. No sul faz de um jeito, churrasco no chão, tal, no Mato Grosso também, tal. Peto de pau, né? E no Rio já faz diferente, igual a São Paulo. Na Bahia já faz de outro jeito, no Nordeste é de outra forma. Então, esse Brasil é tão tamanho, quando a gente mexe, fala de culinária, a gente viaja aqui falando de... Você falou de Minas, eu amo Minas. Você consegue em algum lugar do Brasil comer um frango com quiabo melhor do que em Minas? Acho que a comida mineira é uma das melhores do Brasil, né? Já foi eleita, acho que é a melhor do Brasil. Não vou dizer melhor porque tem muita comida, cada estado tem um tempero diferente. Igual a moqueca capixaba e a moqueca baiana. A moqueca baiana. A moqueca baiana da capixaba, qual é a diferença? Tem dendê. A outra não tem. Mas olha, sanguinho, caipira, eu tenho água na boca aqui, com a quiabo, pode quiabo, né? Sabe que quiabo só... É o babento, né? Eu não gosto também, não. Ó, na Bahia e Minas que gosta. Eu até como quiabo, mas não é meu preferido, Giló, não. gosta? Nossa, você já comeu Mercadão de Belo Horizonte? Tem um filó frito com fígado e
Eu fui Vai lá. ter gente falando, Deus me livre comer Nossa, fígado. gente, tem gente que não gosta nem de jiló, nem de bife de fígado. É. Mas o jeito que eles fazem. A gente Tira o sentou amargo, lá. né? Tira o amargo do giló, Não, né? a gente sentou lá, pediu fígado com jiló. Veio um prato de fígado com jiló, uma cervejinha gelada. Estou eu e o Luciano lá e ele falou: eu detesto jiló, detesto fígado. Eu falei: pois coma. Ele comeu, lambeu os beijos e ainda repetiu. Então, assim, eu acho que cada lugar tem Você um já foi na tempero. Bahia? Já, Salvador. Você comeu lambreta? Lambreta comi, pô. E eu comi o pote inteiro, porque eles não quiseram, comi sozinha. Maravilhoso. Nossa. Tem pessoas que não gostam. É verdade. Ah, Eduardo, E a o que gente é come lambreta? com tudo, com cambe, com É uma com ostra. cabeça. É uma ostra, parece até aquelas ostras que vêm um diamantezinho assim. Você ferve na água com sal, não tem mistério. Limãozinho. Limãozinho e andou para dentro. Tem um gosto ímpar. Maravilhoso. Né? Tem gosto de mar. Tem gosto de água do mar, É diferente da ostra que come crua. Ostra, porque eu até já me ofereceram, só que você bota alguma coisa e a bichinha Bota se limão. mexe. Aí eu falei, não vou comer nada vivo. Eu amo, eu sou carnívora, tá? Mas eu comi um bicho vivo é totalmente diferente. Eu gosto do bicho morto, entendeu? É assim. A acarajé, você gostou? Gosto de acarajé. Engraçado que acarajé parece que em qualquer lugar que eu coma, ele é gostoso. É porque Qualquer lugar. você sabe que a acarajé é uma massa de pudim, né, que os escravos usavam para se alimentar. E aquilo ali foi entrando temperos, tipo tomate, cebola, vatapá, caruru, camarão. As baianas foram sofisticando, né? Peraí, gato lá, tadinho. Vem participar aqui, tá quase morrendo. E aí. Ela tá ouvindo gato? Pode deixar, o bichinho tá gritando lá, você não tá ouvindo, não? Absurdo. Sério. Não, pode deixar ele ficar aqui, o povo gosta de gato. Mas deixa eu te falar, comida, né? Aí vamos para bebida. Você gosta de beber? Pouco não. Não. Bom, qual a sua preferência? Bebida alcoólica ou não alcoólica? Destilada, Cerveja. fermentada, Eu sou cervejeira. Cerveja. Então vamos lá. Cerveja. Nós falamos aqui com o Sérgio, falando de cerveja artesanal, lembra? Cerveja artesanal. Falamos de cerveja de produção grande. E aonde a cervejinha entra? Aonde a cervejinha entra na comida? Qual é a preferência? Você prefere no tira-gosto? Eu tomo no cerveja até almoço? almoçando. Tomo cerveja até com arroz e feijão. Cerveja pra mim, ainda mais se for uma cerveja boa, igual aquela lá do Sérgio. Eu tomo cerveja. Qualquer. É violento. Eu gosto muito. Engraçado, né? Eu acho que eu comecei a beber cerveja novinha com meu pai, que meu pai é cervejeiro também. E meu pai que foi a má companhia que eu tive. O pior é que é magrinho, né? Magrelo. Minha genética é boa, tá? Minha genética magrinho, é boa. né? Meu pai é peso-pena. Mas deixa eu te falar uma coisa. No Prosa aqui, qual é a intenção nossa? Trazer pessoas para que sentido? As pessoas ficam dizendo, pô, Prosa, beleza. Prosa é um bate-papo, né? Mineiro. Vai. Mas no nosso caso aqui é um baioca com uma carioca mineira, né? Então, qual é a expectativa que o nego pode esperar da gente de trazermos pessoas aqui? Buscar o quê? O que a pessoa pode buscar nesse nosso papo? A minha ideia do prosa sempre foi ser uma prosa. Ser aquele momento que é amigo, bate-papo, fala sobre política, sem que ninguém brigue, entendeu? Cada um dê sua opinião. Se a gente quiser falar sobre cerveja, se a gente quer falar sobre gato, é ser uma coisa leve, contraída, mas que a gente possa conversar sobre qualquer tema, o gato puxando qualquer tema, sem ter julgamentos. Isso. E a minha ideia inicial era falar para Petrópolis. E eu quero ainda muitas pessoas influentes em Petrópolis. Tem pergunta aí, não? Já deve ter tido, mas acabou que não viu.
e trazer pessoas que sejam importantes para Petrópolis, para a sociedade, mas que não tenham voz. Porque a gente vê hoje uma valorização de uma pessoa, por exemplo, tem um cantor, ele se destaca. Só que existem tantos cantores melhores que ele no mercado, mas que não tiveram o mesmo investimento. Não. Não, tem um cara que toca aqui em Petrópolis, o violino, ele tem um cachorro magrinho. O cachorro parece até ser de rua, mas magrinho. Ele toca numa. Eu tenho maior vontade de entrevistar esse rapaz. Saber a história de vida dele, o porquê acontece, né? Eu acho que é importante dar voz para pessoas. Essa é a ideia. Entendeu? É mostrar que, inicialmente, a nossa cidade, mas depois toda a sociedade, tem pessoas que fazem a diferença no silêncio. Que faz a diferença sem fazer o estardalhaço. Agora eu tô vendo o cachorro lá. Problema, né? Então, assim, existem muito bem para a sociedade, mas que não estão expondo isso. Mas eu acho importante dar o devido crédito. A voz, né? Até porque tem pessoas que falam assim, eu vou ajudar um mendigo. Aí tira foto ajudando o mendigo. Eu acho, tá? Stephanie, eu tenho preconceito. Se a pessoa está fazendo uma caridade para divulgar, a própria Bíblia diz, né? O que a sua mão esquerda não sabe, o que a direita está fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer o bem sem divulgar. Eu tenho um amigo, belo dia de domingo, eu estava levando as compras para casa. Estava levando um pão que eu até pedi para a moça cortar. Botei uma mortadela. Estava levando um todinho. Essa pessoa estava na praça. E aí, esse meu amigo chegou para mim. Falou para mim assim: aí para quê? Já falou para voltar para casa. Eu não sei se ele quer ou não. Interessa para ele. Eu só sei. Eu estou fazendo coração. Agora, se ele está aqui com uma vibe quente, tá, imagina, o problema dele. Eu estou fazendo esse ato aqui, até a caixa ficou olhando assim, falou assim, deveria. Eu der, o outro der, ele sai da rua nunca. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas é uma coisa que você, eu acho que Incentiva a como pessoa. ser humano, eu já passei fome. 100%. Já passei fome. Saí para trabalhar cedo, corri atrás. Então, os objetivos. Então, quem passou fome, sabe que você acordar domingo é lindo. Passou a madrugada num tapetinho, você acordar e ter um todinho, mesmo que não seja aqui, pãozinho, mortadela, que não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rico, também não vai trazer o cara para voltar para a família dele ou não. Eu fiquei abismado. Por que eu estou te contando isso? Porque essa pessoa, ela prega uma coisa totalmente a ver com o que ela me fala. Para os outros ele é uma coisa, Há na vida real é muitos outra. anos. Em Curitiba, foi feita uma lei, eu acho revogada, tirada em Constituição. Uma lei que estava proibia todos de alimentarem moradores. Por quê? E aí existe um motivo, né? Em Curitiba havia três ou quatro, assim, abrigos para moradores de rua. E esses moradores de rua não precisariam estar na rua. Lá eles teriam refeição, É porque tem cama, normas lá, né, que tudo. eles não Só gostam. que lá eles têm que manter, não pode usar drogas, tem as regras. E eles não queriam, então eles estavam preferindo estar na rua, porque na rua eles tinham as doações e tinham que seguir regras. E aí Curitiba fez essa lei proibindo alimentar moradores de rua. De certa forma, eu entendo.
Por quê? A nossa sociedade pressupõe que a gente siga regras. Você não vai chegar no meio da rua e andar pelado, porque você sabe que existe uma regra que não pode andar pelado. É crime de ato obsceno. Ponto. Tá andando pelado na rua. A gente tem que seguir regras. Por que que eles não precisam seguir regras? E aí eles se acomodam em uma situação que coloca até a sociedade em risco. Talvez aqueles que podem estar assaltando, podem estar usando drogas no meio de pessoas, podem ficar agressivos. Eu mesmo já levei corrida de cracudo na rua. Tava no Rio de Janeiro, em Botafogo, e aí o cracudo veio pra cima de mim. Eu tava doidão. Tava doidão e veio pra cima de mim. Eu tive que sair correndo igual uma louca. Assim, eu tenho medo, sabe? É complicado, é uma situação muito complicada. Até porque eu tava fazendo mestrado e a gente fez uma pesquisa. Em Petrópolis, na época, haviam 3 moradores de rua cadastrados. Estavam no... E Petrópolis tem um grande abrigo de acolhimento para moradores de rua. Tá certo. Eles iam lá, tomavam banho, pegavam comida e voltavam para a rua. Eles não queriam ficar lá porque tinha regras para É seguir. regra. O perfil dessas pessoas são que a família abandonou. Eles abandonaram, né? Eles se entregaram pessoas que têm problemas de qualidade, pessoas que têm problemas de ter um projeto de vida, encantaram com a vida por algum motivo, ter um filho. Tem-se um mundo sempre. Mas não sou eu Que vão como julgar. julgar. E Exatamente. também, voltando ao assunto do meu amigo, eu não deixarei de dar o leitinho, né, o todinho, e o pãozinho com manteiga, ou era financeira no momento, eu vou achar que o cara não vai voltar a regressar. Eu acho que se você está fazendo bem, Que mal tem. agora eu acho que o que a pessoa está fazendo com o problema é dela. Eu também, eu sempre ajudo, mas eu não dou dinheiro. Né? Mas assim, a pessoa às vezes pede um pacote de fralda. A fralda tá R$ 80. Ó, já comprei, fui lá, comprei um pacotão de fralda, comprei leite, dei pra moça e tal. Na farmácia, comprei leite em pó, comprei um monte de coisa, dei pra moça. Então, ela ficou super feliz. Vai usar? Vai vender pra comprar droga? Não sei. Mas eu fiz a minha parte. Eu acho que é isso. Tá. A sociedade é essa. Amiga, olha só, nós programamos 1 hora de podcast. Chorando aí. Chora. Mas eu queria que fechássemos com curiosidades, para deixar aquelas pessoas que estão lá nos assistindo curiosas. Então vamos lá. Eu faço 3 perguntas para você. Você faz 3 perguntas para mim. Dá um exemplo. Cor preferida. Verde. Amarelo. Gosto dos dois. Hoje está pro verde. Não, amarelo. Gosto do amarelo. Amarelo. Você viu como eu sou decidida, né? País que você gostaria de conhecer. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito para tal lugar. Acho que assim, se você virar para mim e falar, Stephanie, vamos viajar para Xerém? Fala, opa, vamos embora. Vamos lá, vamos tomar uma cervejinha, vai ser ótimo. Então, assim, qualquer lugar que eu puder ir, ficar feliz de ir. Tenho vontade de conhecer a Indonésia. É muito bonito. Sonho, Ficaria assim. Indonésia. Então. Pode ser. Um presente que você daria para seus pais hoje. Eu fiz uma promessa para o meu pai que eu ainda pretendo cumprir 5 anos de idade. E eu falei para o meu pai assim: um dia eu vou te dar um sítio de cavalo. Eu ainda pretendo cumprir. E hoje, se eu ganhasse a Mega Sena, eu faria isso. Eu daria um sítio de cavalo. Pode comprar um sítio. O problema é ter onde colocar o cavalo, né? Exatamente. Na porta de casa vai ficar. Aí a curva vai ter problema de ônibus. Dentro de casa então, não vai vem dar. de lá para cá agora, vai. Manda. Se você fosse dar um recado para você mesmo, com 15 anos de idade, o que você falaria? Você. Um arrependimento. Não ter estudado mais para me dar mais oportunidade. Seu dia mais feliz na vida. Nascimento.
São 3 dias mais felizes. 2 eu acompanhei. Mas mesmo assim sabia que estava acontecendo, né? Mentira, não sabia Não. que ela estava Soube nascendo? 6 anos agora que eu... Você conheceu ela depois de adulta? 6 anos. Acontece, A mãe né? guardou e ficou para quando a relação... História de novela, né? Parece que o Manuel Carlos escreveu isso aí. Porque e isso é uma coisa que a gente... Isso é uma coisa que acontece muito. Mulheres, não estou dizendo que é o seu caso, mas mulheres usarem os contra os pais. No nosso Acontece. caso foi uma coisa muito louca. Salvador tinha um filho, amigo, bebemos muito. Eu estava num lugar, aí ela apareceu. Na realidade, ela me resgatou de uma furada. Aí eu falei, pô, peguei, né? Aí, pô, saí, aí, engraçado, ela era uma menina que ia na rua, a gente tinha um propinó. Ela ia na rua e eu nunca tinha olhado ela assim como mulher. Também 18 anos. Eu estava de passagem em Salvador. Teve um love assim, química pura. E ficou naquele love. Ela voltou pro interior, eu voltei pro Rio. E agora, 33, não, 28 anos depois, não, minto. 30 anos depois, Eduardo ficou sabendo que tinha uma filha que é médica. Ó, que, Coisa de louco, mano. que bom que ela também conseguiu se dar bem, né? Porque eu tô com 58, 8 meses, 8, 40 anos. Porque ela tem 36 anos. História, hein? Na hora que eu soube, 30, falar pra família. E pintou um filho. Né? Era antes de Não, mas você ser independente, adulto, pô. né? É uma pessoa que vai entrar dentro. É. Que bom. A minha filha mais velha falou, agora todo Ah, é ela ficou verdade. encaixada. E elas Mas, entenderam, tudo um bem. grupo de de profissão. Acho que Deus faz certo com. Eu gostei das perguntas que você me fez. Porque um verdadeiro vagabundo. Gato. Garfield. Não. Aquele outro gato. Como é? Zé Colmeia é um urso. Não, Zé Comé, não. Como é que é aquele gato que é o gato, mas o gatinho ó malandro. Ah, com um chapéuzinho. Como é que é, Eu sei cara? qual é, mas não sei Sabe o qual nome. é? Era exatamente aquele gato. Depois que meus pais se mundo de outra forma. Como eu tivesse perdido o encanto da família. E hoje eu sou. Eu perdi o encanto ali. Lembrou toda a situação. Parece que foi preto e branco. E a partir dali, fiz mais o que está dentro de mim do que é a razão. Saca? Eu não sei como é que não fui para Europa. O meu inglês é o mais vagabundo, mais ordinário. Inglês. Eu me adapto. Estava no Japão, eu falei,
a cultura. Hoje eu vejo. Fui na França. Fui na França. Estou vendo aí a foto atrás de você, da Torre Eiffel. Eu esperava uma torre que a nuvem passasse pelas nuvens, tão grande assim. O quadro da Mona Lisa, menor do que esse aí. Entendeu? Então, são coisas que eu falo, cara, nego mata e morre para vir aqui, passa por cima das pessoas, roubam, né, para pegar um avião, primeira classe, hotel, para vir aqui para isso. Entendeu? Então, eu acho que o ser humano, ele fantasia muitas coisas. Eu adorei sua resposta de ter um país para ter aí. Você tem que viver o que a vida te deu, com quem você está. Eu acho do cacete isso. Eu acho fantástico. Esse lance de você ter, porra, não, tem que conhecer Paris, tem que. Não tem nada de romântico. Quem faz o romantismo lá é você. Sentar num barzinho em Xerém, Porra, tomando uma cervejinha com a pessoa que você ama. Pode ser em Xerém, pode ser lá na Chapada Diamantina. Quase que eu falo um palavrão aqui. A pessoa que está com você, o momento que o seu espírito tem que estar bem. Entendeu? Eu trocaria todos esses países para ser um cara mais feliz do que eu sou. Eu queria ser. Entendeu? Trocaria todas as viagens, todas as experiências. Ah, pode voltar? Pode. Volta quanto tempo? 30 anos. Eu queria ter 28 anos de idade. O que aconteceu quando a idade que marcou tanto a Eu sua comecei a me preocupar que eu ia ficar sozinho. E aí eu casei. Entendeu? A vida de 11 a 18 conselho a todos também. Graças a Deus, na minha vida, a droga não fez parte. Eu acho, A bebida abriu, fechou portas. mas eu acho que você Então, pode aproveitar a vida sem se meter em furada dessa forma. Né? Se mete em outras furadas. Mas, olha só, é furada para quê? Eu não critico. Cara, meu irmão foi usuário de droga, não tem vergonha. Mas era o caminho dele. E ele saiu sozinho porque ele quis. Ele viu que ele perdeu a dignidade, perdeu o nome, não sei o quê. Saiu, graças a Deus, tocando a vida dele. Deus iluminou ele, foi remédio, não foi. É tipo o Forrest Gump, parou de correr, não quero mais correr. 50 mil pessoas atrás dele, parou de correr, não quero mais correr. Ele tomou a atitude dele. Então, eu acho que o cara, o caminho droga, o nome já fala, não vale. Não vai que é furada. Vai te dar uns momentos prazerezinhos, mas depois Superman vira gatinho banguelo. Né? Eu, graças a Deus, tem amigos que falam, cara, você tem que escrever um livro. Você fez, eu sempre fui. Não para mim. Financeiramente, tá? Viu a alma. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, aí você fala, pô, você trabalhou na aviação, trabalhou. Eu trabalhei em tanta coisa, até navegação eu trabalhei. Abastecendo o navio, fazendo controle de MF-180, de barca, entendeu? Eu sou, minha mãe fala assim, você, meu filho, eu até medo, você se molda rápido. Botar você em Marte, daqui a pouco você botar um banquinho lá, vai vender para extraterrestre, vai fazer turismo extraterrestre na Terra, entendeu? Então, eu tenho essa adaptação. Depois dos 11 anos, eu tive que me adaptar ao meio. E essa foi a forma que você encontrou de sobreviver. Eu sobreviver. estou falando, dei para falar aqui agora, menino? Você está contando a sua história e é para isso que a gente está aqui. Porque a prosa é justamente isso, né? É a gente não ficar preso, não, é legal a gente você contar falar nossa isso. história. Tipo assim, eu falo muito comigo. As bobagens que eram valores para mim. Vou te dar um exemplo. Já peguei um carro do meu pai,
falecido, ele viajando, e fui para o Micareta de Feira de Santana, com 3 amigos. No caminho, eu sempre dirigi muito bem, graças a Deus, estradas. Um caminho, ultrapassando um caminhão, a roda do caminhão dianteira saiu. Veio ao meu encontro, eu estava eu tirei e eu sabia que se eu caísse no acostamento aqui, eu ia capotar e morrer todo mundo. Naquela época não tinha negócio de segurança, né? No Monza, um amigo deitado do lado, que a gente pé no painel, veio o pneu, eu tirei, começou a vir pedra do asfalto, porque o eixo arrastou no chão. Eu tirei do caminhão, consegui passar dele, parei mais à frente, fui no cara do caminhão, o cara estava agarrado, matei o garoto. Não, calma, o garoto sou eu aqui. Não, não peguei você. Aí eu tive que pegar aquele pau, aquele cozinho que curte com água, refrigerante, joguei no cara para o cara destravar. Uhum. Então são casos aí, fomos pro carnaval, curtimos pra caramba, voltamos. Quando eu fui ver o carro do pai, estava tudo picotado na lateral, parecia que tinha dado uma rajada de metralhadora. E meu pai chegou de viagem e falou assim, pô, que carro? Eu falei, pô, nem te... E meu pai, a gente não tinha um negócio de mentira. Era papo reto. Fiz isso, tal. Ainda fiz merda, né? Desliguei o cabo para o seu não ver que eu gastei 3.000 quilômetros a mais, tá precisando descobrir. Não, pode. Falava comigo, a gente. Ó, tá aqui em cima. O que acontece? São coisas. Você se arrepende, Eduardo? Me arrependo da forma que foi feita. Mas que foi maneiro demais, foi maneiro demais. Não machuquei ninguém, não atrapalhei ninguém. Era jovem, entendeu? Então, tem várias passagens assim. Passagens de derrotas também. Causas de derrotas. Pô, valeu. Não faria de novo. Mas eu acho que as derrotas também fazem parte da vida, né? Porque às vezes, vou te falar, eu tive uma. Eu considero uma derrota porque foi algo que eu construí e eu perdi. Foi um escritório que eu abri e tal. E eu tive um grande problema com sócios e tal, e perdi tudo nessa Eu época. também. E essa foi um caso que hoje eu considero uma derrota, que talvez eu deveria ter agido de outras formas, eu deveria ter lidado com a situação de outras formas, mas aquilo foi um aprendizado tão grande para mim que hoje eu não cometeria os mesmos erros. Então, talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria hoje a maturidade que eu tenho. Mas olha só, eu passei por um erro desse. 2000. 24 anos depois, eu estou passando por um erro que eu cometi tecnicamente. Está me magoando de uma forma assim. Não pelo financeiro. Por eu me permitir ter errado. A gente, quando passa dos 50 anos, a cabeça muda. Você vai chegar lá. A cabeça muda porque você não pensa mais em você. Coletivo. Família. Então, quando você dá um passo errado em um processo profissional, você vê que você foi mais emoção do que razão. Você não sabe como se sentir inferior até na sociedade que você. Estou passando por esse momento. Sei que vou superar porque eu sei que Papai do Céu não vai me abandonar. Principalmente a justiça, porque não é justo eu pagar 100% por uma fantasia que o cara me vendeu e não é. Eu entreguei a Deus e aos advogados. Isso é um, tem o outro lá, né? Mas o que acontece? Mas isso, você dorme bem? Não, minha cabeça. O momento de dormir é o momento que minha cabeça mais funciona. Você saber que 10 pessoas que eu pergunto, 9 falam para mim, não dormem, e liga o disjuntor e acorda no. Todos pensam problemas, projetos.
aí depois dorme, acorda. Se acordar de madrugada, não volta a dormir. Entendeu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Dessas pessoas que elas são pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas? É isso. É isso. Você já parou para perceber que a ignorância, no sentido de conhecimento, é uma bênção de verdade? A pessoa que não tem nada, ela não se preocupa com nada. Ela simplesmente deita e dorme. Ela simplesmente fala: amanhã vai ser um dia exatamente igual ao dia que foi hoje. Então, quanto menos a pessoa tem, menos ela se preocupa. Isso, às vezes, é uma benção. Eu conheço pessoas que, assim, é uma pessoa, assim, muito religiosa. Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, na espiritualidade, mas eu não consigo ser religiosa. Eu não consigo ter fé cega, sabe? Eu tenho aquela fé, assim, cara, eu sei que existe algo além do que a gente pode ver com os nossos olhos. Eu sei que existe alguma coisa, mas que isso não controla a minha vida. Eu tenho uma certeza que é plena. Eu passei um momento que era eu e eu. Tentava ter. Era eu e eu ali. Quando eu vi que meu corpo estava se entregando. Da Covid, no caso. O que aconteceu? Eu acredito muito em anjo da guarda. Eu acho que Seu anjo da guarda trabalha bem. Cara mais galáctico que eu já conheci. E quando eu fiquei 50% do mão, 40%, eu não fobia. Sei para ir nem duas mãos já. Com a mão na minha boca. Uma nóia, porra, negócio. E aí o que aconteceu? Uma bela noite, era ida ao banheiro, conseguindo respirar, eu e a quem me desce o amanhã. Ou então, eu ainda tinha uma ou então, me levasse. Acordei 10 da manhã. Consegui dormir. Uma olheira que eu parecia ter até um óculos escuro no meu olho. Eu acordei 10 da manhã, o colchão molhado. Molhado, tipo. Trocar de colchão. Molhado. Eu acho que toda a toxina que tinha. Bora, meu. A partir dali, a minha recuperação foi. Você se recuperou sozinho, assim, sem ir para o hospital? Não, claro que eu estava tomando corticoide, claro. Biótico. A minha mulher usou um procedimento. Mas depois daquela noite, em 3 dias, eu já falava, já não precisava ter problema de respiração, nada. Parece que eu estava mentindo, estava simulando. O seu corpo, ele combateu a doença e conseguiu. Não sei se foi a minha força da mente, que dizem que a mente não... É o placebo. Né? Placebo. A mente não usa ela 100%. Ou foi realmente meu anjo de guarda que operou. Deus, a força maior que... Então, a partir dali, eu já tinha, para a gente sair de casa muito cedo, sempre tem um guia protetor, né? A partir dali, minha amiga, os meus valores mudaram totalmente. Roupa, carro, tudo. Tanto é que eu estou sentindo essa porrada, eu não queria ficar... Queria apenas prosperar na cidade para ajudar o próximo. Entendeu? Mais para ajudar do que para mim mesmo.
queria dar oportunidade a pessoas que não têm oportunidade. Você sabe que a nossa cidade ela não proporciona muitas oportunidades, né? Verdade. E os empresários aqui não são muito de proporcionar, são muito de captar, né? Então, eu acho que é o mal do capitalismo. Mas, infelizmente, eu dei um passo errado. Sou jovem ainda, tenho poder de mutante de me adaptar e vou me adaptar a essa nova fase que eu vou passar aí transitória, mas acho que tá certo. Sabe o que acontece também? Às vezes a gente não percebe que muita coisa acontece por um motivo maior, tá? E aí que eu acho que entra o sobrenatural, a metafísica, algo além do que a gente conhece. Por quê? Às vezes, isso ter dado errado agora evitou com que algo desse muito errado lá na frente. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que Agora, pode acontecer. eu mudei muito com a amizade, tá? Fechei a guarda um pouco. É aquele negócio, né? A gente sempre tem que confiar. A gente pode confiar nas pessoas. Só que o grande problema é que o único que nunca na vida vai dar uma rasteira na gente é a gente mesmo. Ao contrário, às vezes até a gente dá uma rasteira na gente mesmo. No meu caso aí, eu dei uma rasteira em mim mesmo. Acontece. Mas o que eu falo assim, eu não ando, ele não confiar. E não, pô. Entendeu? O cara não me fez nada, acabei de conhecer o cara, meu. Aí, a não ser que um cara fala, pô, você conhece ele? Basta disso aí. Isso aí é, nossa senhora. Aí é diferente. Mas eu dou oportunidade, toda a segurança, cara conquistar minha amizade. Porque eu gosto de fazer. O que eu hoje sinto muito é que as pessoas hoje estão fazendo amizade pelo que você é, pelo que você pode proporcionar. Uma troca de Essa interesse amizade só. comigo não cabe. A minha cola não gruda. Ela pode tentar se aproximar, mas ela vai ver que eu vou me afastar na moral, sem ela sentir. Você dá aquela oportunidade. A partir do momento que você viu que a pessoa não é confiável, você se afasta. É normalmente o que eu faço também. Você vê os interesses. O cara tá querendo toda hora ir na tua casa, o cara tá querendo frequentar o mesmo ambiente seu. Aí, na hora de fechar uma conta, você sente que o cara, se beber uma água, todo mundo beber cerveja, ele vai entrar no Rat-Bum. Eu sou assim também. Na Bahia, assim, onde eu ando é assim. Ou sem condição financeira. Avisa, bacana, né? Pô, hoje eu não tô vai quebrado. nem pagar a água. É. Show? Né? Não vai nem pagar a água, bacana. Tô falando aqui tempos esdrúxulos, né? Mas, minha linda. Mas acontece comigo também. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu contigo da pessoa chegar, comer e beber pra caramba e no final ela simplesmente não quer pagar ou fica mendigando alguma coisa ou quer dar um valor menor do que, sabe? Sabe por que isso acontece? O que eu acho? Hoje as pessoas são individualistas. A pessoa pensa nela. Te ver como... te ver como um objeto no sentido de eu vou usar aquilo que você tem a me proporcionar e só. Você usou um exemplo maravilhoso com o seu marido. Aí ele vai em restaurantes comigo, até mais refinados, e entra de bermuda. Bermuda e chinelo. Quem é errado? Ele ou a sociedade? Ele está ali para quê? Para ter o prazer, divertir amigos. Não é a roupa que vai dizer para ele, olha, uma calça, um sapato apertado, você fica latejando no teu pé, vai te dar felicidade, né? Tem um momento, vai numa festa de 15 anos, vai num ambiente mais que a sociedade exige. Você não pode ir numa festa de 15 anos de bermuda e chinelo, obviamente. Ele casou de bermuda e chinelo, tá? Nosso casamento. Mas aí você propôs, aí a festa era tua. Exato, mas pensa numa felicidade dele não ter que usar smoking. Ele ficou muito feliz.
né? Mas isso aí, a festa é a tua, Isso. o domínio é teu. Mas em questão de respeito, se ele é um 15 anos, você não vai deixar Lógico. esse cidadão não botar uma calça, Botar né? ele bonito, né? Tá. Exatamente. Então, minha linda, eu acho que a gente já falou demais, proseamos A demais. ideia é prosear mesmo. Se tivesse uma cervejinha aqui, ficava mais 2 horas. É. Mas eu acho que já deu. Vamos tentar trazer pessoas interessantes também para conseguir falar metade do que nós falamos. Eu fiz uma terapia aqui hoje. Estou indo aqui leve. É bom, na verdade, pessoas se mostrar de verdade. Hoje as pessoas vivem de aparência. Que você não conhece as pessoas de verdade. E hoje você contou a sua história. Imagina quanta gente vai olhar e vai falar, não imaginava que o Eduardo tinha passado isso. Não, e outra coisa, tem coisas que eu falei aqui que nem minha própria mulher sabe. Do meu eu, né? Porque, na realidade, você tem uma relação de 30 anos com a pessoa, às vezes foge o eu, né? O que você faria? Porque o que faria já era. O que é que eu vou fazer? Eu estou preocupado hoje, né? O que é que eu vou fazer? Porque o que faria já passou. Não tem como voltar? Não se tem. tivesse. Eu posso melhorar para frente, né? E aí, o grande barato é isso, você evoluir para frente, né? E resgatar para trás as dores e as tristezas, você não botar no fardo. É brabo. Você trazê-las, arrastar essa corrente não é fácil, não. Eu adorei. Eu também. Você em casa adorou? É por causa dessa moça aí que faz a gente falar. Isso aí tem zumbi nos olhos. A ideia é a gente prosear mesmo com a história, ser de verdade. Aí. E é isso que a gente quer. Ser autêntico, um proseador autêntico. Exatamente. São as últimas palavras de hoje, nossa vida, só de hoje. Seja feliz. Sempre. Não importa onde você esteja. Seja feliz. E eu complemento com o que ele falou, dizendo, seja de verdade. Porque hoje em dia as pessoas são produto da sociedade. Tá tudo tão artificial, né? Vamos ser de verdade? Fui, prosear.